Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Café Expressão. Eu sou José Fernando Vilela e hoje aqui conosco no podcast do portal Expressão Brasiliense estamos recebendo ela que é uma das referências no mercado de atuação de contação de história. Ela já foi até para outro país, a professora e escritora e contadora de história, Niédia Genari. Mas antes aqui de começar com a nossa convidada, quero agradecer a você que está nos assistindo aqui pela TV Expressão e pedir para você deixar um like, deixa um joinha, deixa um comentário. Tem o @Café Expressão lá nas redes sociais, o @Expressão Brasiliense. Segue a gente, fala o que você está achando aqui da entrevista da nossa convidada, deixa um comentário. Fala aí se você viu ela contando história em algum lugar, porque ela já rodou Brasília todinha e já está rodando o mundo. E tem também o nosso portal, Expressão Brasiliense. Faça uma visita, digita lá no Google Expressão Brasiliense que vai aparecer lá. O portal que conecta você com a notícia. E vamos aqui à nossa convidada, professora, escritora e contadora de histórias. Ela é uma artista nata. Niédia Genari, nem conferi com ela, ó. É natural de Cuiabá. Eita! E vive aqui desde 1987 em Brasília. É casada, mãe de 2 filhas. É formada em Ciências da Educação, tem especialização em Literatura Infantil, pós-graduação em Educação Infantil. Niédia é professora da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Já lecionou em diversas escolas públicas e também particulares aqui da capital do país, e a profissão de professora fez despertar, né? Ela fez nascer esse talento dela de contar histórias. Ela hoje é uma das mais conhecidas contadoras de história, pessoal, do país, e já se tornou uma referência internacional, indo para fora, mostrando o seu trabalho. E aqui no DF ela costuma ter uma presença constante em shoppings, feiras de literatura, eventos de órgãos públicos ali como o Congresso Nacional, Câmara Legislativa. Como escritora, lançou em 2019 o livro infantil Fofoca Reversa pela editora Mais Amigos. Em 2020 também lançou o livro infantil O Mundo Azul de Samuel, que trata das particularidades e delicadezas dos mundos individuais de pessoas com o transtorno do espectro autista. E A Cobra Jurema em 2022. O seu trabalho já levou ela para fora do DF, já foi ali para Colômbia, México, e hoje ela está aqui conosco falando do seu trabalho e tenho a honra de recebê-la aqui comigo. Professora Niédia Genari, que história, eu tinha que dar um jeito de contar a história, porque, gente, ela contando história, ela é fera. Seja bem-vinda, minha amiga. Obrigada, eu agradeço todo mundo que está assistindo aí, que vai assistir esse vídeo. Uma alegria estar aqui com uma pessoa que eu tanto admiro, um excelente profissional e um amigo. Ô, Niédia, obrigado. Professora, me diga aí de onde surgiu essa paixão para ensinar as pessoas, que foi a partir daí que depois é que veio a outra, mas eu quero saber a primeira, a professora. Eu venho de uma família leitora, né? Eu acho que é uma coisa muito importante ressaltar. O meu pai sempre foi autodidata, sempre incentivou muito a leitura. Na minha época... Professor, né, teu pai? Não, meu pai não era mecânico, você acredita? Todo mundo me pergunta isso. Mas meu pai foi um dos responsáveis na conversão de carro para gasolina, para álcool. Então ele quando não deu também certo, álcool para gasolina. Sim, ele era professor de mecânica também. Tá vendo? Você estava certo. Professor. Era professor e tinha muita facilidade de aprender, falava muitos idiomas. Eu sou filha de italiano, né? Uhum. E o meu pai, ele sempre incentivou muito isso na gente, a leitura de gibis, de revistas, a gente tinha assinatura. Apesar de ser de uma família bem carente, a gente sempre teve todo o mundo e o universo da leitura nas nossas mãos. Então, eu sempre gostei muito de ler. A educação para você, então, é a prova que muda? Muda completamente. Eu acho que é a única forma de transformação de uma sociedade. E enquanto os nossos governantes, enquanto as pessoas não entenderem isso, sobretudo eu costumo dizer muito para os meus alunos de EJA, que quando a gente nasce pobre, o maior ato revolucionário que a gente pode fazer é estudar. É verdade. Porque é através do estudo que a gente consegue transformar e quebrar, né, esse paradigma. Então, acho que é isso. Eu sempre fui muito falante também, muito comunicativa. E tu entrou na secretaria quando?
Eu demorei. Tu começou primeiro na secretaria? Não, eu ou sou fruto de escola particular. Ah. Eu fiz magistério, eu terminei muito nova o meu estudo, meu ensino médio, né? Que hoje é ensino médio. Na época era 2º grau. E eu fiz o magistério, a gente ainda tinha a opção de fazer o curso técnico. E quando eu estava na escola, meu pai morreu, eu perdi meu pai muito cedo. E a dona da escola me fez uma proposta para assumir uma turma. Eu ainda fazia o 3º ano de magistério. Eu tinha 17 anos. E eu assumi uma turma, que era a antiga educação infantil, que não era dividida por faixa etária. A gente ainda não tinha. Então, todas as crianças que estavam abaixo da faixa de alfabetização ficavam naquela sala. E eu me lembro que no meu primeiro dia de aula, eu costumo dizer muito isso para as pessoas, eu lá com 23 crianças, ainda não era regulamentado, então a gente não tinha uma professora auxiliar. E criança de 2, de 3, de 4, de 5, elas começaram a chorar. E eu pensei, o que eu vou fazer agora? Eu vou contar uma história. Tu já começou? E no primeiro dia de aula, tinha uma casinha cheia de brinquedos e não adiantava só colocá-los lá. E eu me lembro que quando eu fui contando história, eles foram se acalmando. E era a história dos 3 porquinhos, porque ainda não tinha muita referência de livro infantil. E aí eu fazia as vozes dos porquinhos, a voz do lobo, e percebi que as crianças foram se acalmando, diminuindo o choro, conseguindo se despedir dos pais. E ali naquele momento eu falei assim, é isso. E desde então... sempre foi uma principal ferramenta de ensino-aprendizagem, de dificuldade para lidar com os conflitos. A contação de histórias sempre foi uma grande mediação afetiva com os meus alunos. Legal. Mas desde então, Niedja, você já descobriu desde o início? Então, eu fui fruto de escola particular há muito tempo. Eu passei no concurso da Secretaria de Educação em 2001, grávida da minha primeira filha. O governo cometeu um erro, eu fiquei na justiça. Eu só tomei posse do concurso em 2012. Eu fiquei 11 anos na justiça para tomar posse. Para tomar posse? Eu passei em 14º lugar e o governo me esqueceu. Chamou 13 na primeira leva e aí começou a chamar outras regiões, porque você ainda tinha que escolher a região administrativa. Tá. E não chamou o recanto, e eram 27 vagas para o recanto. Mas isso você já trabalhava na particular? Eu já era fruto de escola particular. Já no ano de 2000 é um divisor de águas na minha vida. Eu tive a sorte de conhecer uma das pessoas que eu mais admiro, que é o professor Atef. Ele é dono da escola Simã, do colégio Simã, e ele estava construindo aquela unidade da Octogonal. E lá eu topei um novo desafio, né? Era uma escola nova, uma escola moderna, ainda não tinham escolas, né? Uma ferramenta de propor uma coisa nova. E aí a coordenadora da escola tinha feito faculdade comigo, sabia que eu gostava muito de contar histórias. E ela falou, Niedja, por que a gente não pensa alguma coisa? Eu falei, bora colocar uma aula de literatura infantil para as crianças. Eles vão passar por aqui, vão ouvir fábulas, contos, lendas. Segundo ano? Em 2000. Não, mas era uma educação infantil. Seria a educação infantil que passaria e ainda as primeiras séries do ensino fundamental, né? Que antigamente ainda era 1º ao 4º. 1º ao 4º, hoje é 1º ao 5º. Então, eu fiquei lá na escola em 2012. Eu fui descoberta, eu costumo dizer que... Não era comum, né, ter esse tipo de disciplina dentro do... Ficava de manhã e à tarde contando história. Todas as crianças da escola passavam por mim e a coisa deu tão certo que eu comecei a fazer o sarau de ensino médio, então tem vários uma geração eventos. De meninos aí que já ouviu história. Tem uma porção de crianças. Eu sou professora há muito tempo, eu dou aula desde 1997. Caramba. Eu costumo dizer isso pra todo mundo. 95, eu tinha 17 anos, eu tô com 48. Então não tem vergonha de falar a idade. Não, de jeito nenhum. Tenho orgulho da minha idade. Vem cá, e a partir disso, você do Simã... Aí em 2012, uma amiga me inscreveu num concurso de novos talentos do Centro Cultural Banco do Brasil. E eu estava passando uma situação difícil com a minha filha, com um problema de saúde. E ela me disse, eu vendia roupas nessa época, trabalhava manhã, tarde, vendia as roupas. E, coincidentemente, fui chamada na Secretaria de Educação e assumi as 3 funções. Dava aula manhã, tarde, noite, final de semana ainda vendia roupa. E ela disse, amiga, você tem que ganhar dinheiro com o que você faz. Na secretaria, no Simã? Na secretaria, no Simã, manhã e tarde, e vendendo roupa no final de semana. E aí ela me inscreveu num concurso do CCBB, eram Novos Talentos, fez um projeto de contação de história, me filmou pela janela da sala, porque a gente não podia pegar os meninos, contando uma versão que eu mesma escrevi da Cigarra e da Formiga. E aí deu certo, o CCBB topou, eu ganhei até um prêmio, foi R$10 mil. Eita! Era um cachê bem significativo na época.
E eles fizeram um espetáculo de fim de semana. Porém, veio um diretor de fora que veio me dirigir. Eu costumo dizer isso para as pessoas. Às vezes a gente quer mudar um pouco a nossa essência. Eu acho que a nossa intuição ela sempre tem uma pegada boa. Porque ele me fez colocar uma malha e um cenário que não era colorido, não combinava muito comigo, uma coisa mais... sem cores mesmo, né? E ali aí só tinha uma cor ali outra. E hoje eu assisto essa apresentação e eu falo, gente, foi horrível. Mas só que eu tinha muita gente querida, né? Quem tem amigos tem tudo, então eu chamei muita gente, então deu muita gente. E para minha sorte, na plateia estava a Mona Lisa Maia, que era gerente de marketing do Grupo Paulo Otávio. E aí ela me chamou. Isso foi dia 11 de maio, aniversário da minha filha. Pensa numa mulher que não esquece data. E aí ela me chamou para poder assumir em julho, do lado da Livraria Leitura, ali no Terraço Shopping, um espaço pequenininho, uma contação de história para as crianças. E assim, eu fui. Um teste, que seria só no mês de julho, né? Como os meus alunos eram ali daquela região também, o teste deu muito certo. Eu estou no Terraço até hoje, né? São 11 anos de Terraço Shopping. E depois eu fui para o palco. Eu fiquei antes da pandemia, eu fazia todos os sábados o Terraço, mas a contação de história cresceu. Então hoje eu faço casamentos, eu faço aniversários. Quer dizer, ultrapassou a sala de aula. Totalmente. Tudo por causa dessa sua amiga que te deu essa ideia. Sim, e aí eu acabei... Fala o nome dessa abençoada. Célia Curto, uma jornalista incrível. Legal. Que bacana. Pois é, e aí eu assumi depois a secretaria, acabei deixando as escolas particulares. Hoje eu trabalho em quase todas as escolas particulares de Brasília, com contação de história. Eu ainda estou no CIMAM, porque é a minha escola do coração, mas hoje eu só consigo fazer algumas culminâncias, alguns eventos lá. Mas foi isso, foi um grande divisor de águas na minha vida. Agora sim, Nédia, fala um pouquinho dessa questão da sua contação de história, porque ela é diferenciada. Você não pega só o livro só para contar. Como é que é isso? Você faz uma personificação, né, das histórias. Mesmo ela, igual você falou isso, você fez a adaptação de um livro para contar a história, para se apresentar. Como é que é esse trabalho, seu processo de trabalho? Eu acredito, né? As pessoas costumam dizer assim, nossa, você tem uma memória muito boa, mas eu costumo dizer que as pessoas veem as pingas que a gente bebe e não vê os tombos que a gente leva. É um trabalho de muita dedicação. Você realmente precisa ter muita dedicação. E eu acredito que você tem que ler. Eu costumo dizer que hoje, eu dou formação também para professores aí pelo Brasil todo, a gente não separa. Não existe como você ser professor e não ser leitor. Uhum. A gente tem um déficit hoje de interpretação de texto no nosso país muito grande. Eu costumo dizer que falta amor, mas falta mais interpretação de texto. Então, e você vê isso também até nos professores? Muito. A gente tem muitos professores que realmente não leem mais. É muito triste, muito duro eu te dizer isso aqui agora, mas eu costumo sempre falar, e eu espero que o professor que esteja me ouvindo tenha consciência do quão importante é. Então, eu realmente me entrego muito, me dedico muito à leitura daquele livro, à fidelidade da escrita do próprio escritor, porque hoje... Eu não trabalho só com os contos populares, os contos que estão em domínio público. A gente tem muita coisa boa produzida no país, literatura de primeira qualidade. Então, eu costumo ser muito fiel. Eu penso que o escritor, ele pensa na vírgula, em cada pausa que ele vai dar naquele texto, foi importante para ele. Então, tento não modificar, não faço adaptações de histórias. Mas você faz Sim, toda uma performance, porque a criança, a criança é muito visual, né? Mas eu digo que a principal ferramenta para uma boa história é a história. Então, você tem que ter uma voz, o tom de voz bom, saber a hora de aumentar o timbre, de abaixar a voz, de olhar nos olhos daquela pessoa que está te ouvindo, porque contação de história é muito ligada a afeto. Se a gente para pensar nas contações de história, a gente sempre se recorda de uma avó, de uma tia, de uma professora, mas sempre uma relação de muita afetividade. E eu não posso perder uma coisa, uma arte milenar. O maior e melhor contador de histórias que a gente teve foi Jesus Cristo. Ele contou o mundo por parábolas. Como eu não vou contar histórias com afeto, com amor? Não dá para fazer as duas. Não tem como. Eita, que essa mulher, ela sabe de muita coisa. Hoje tu dá aula
na sala de aula? Não, eu trabalho na Secretaria de Educação com um projeto de contação de histórias, né? Que legal. Acaba que eu atendo não só a regional que eu trabalho na regional do Núcleo Bandeirante, mas eu atendo quase todas as regionais. Então agora, Você por vai exemplo, levando o teu trabalho. sim, porque à medida que a Secretaria precisa do meu trabalho, eu estou à disposição. Então, agora, por exemplo, mesmo a gente vai fazer um projeto bem bacana na Semana das Crianças para as crianças do Sol Nascente. Que Então, bacana. eu gosto muito dessas áreas vulneráveis, né? Que não são crianças que conseguem ir no shopping me ver, por exemplo. Que não têm acesso ao teatro, à arte, à cultura com tanta facilidade quanto as outras crianças, né? Entendi. Querendo ou não, a gente tem algumas regiões administrativas aqui no Distrito Federal que são mais privilegiadas em termos de cultura, de espaços, e a gente sabe que existe muita coisa carente. Eu sou professora do EJA e eu tenho um trabalho voluntário já há mais de 10 anos na cidade do Santa Luzia. Então, eu trabalho com a alfabetização de algumas pessoas, de alguns adultos ali. É um trabalho hoje voluntário. Lá na estrutural. É dentro do Santa Luzia. Eu tenho uma aluna, a Jaqueline, que com certeza ela vai ver esse vídeo. Vou mandar um beijo para ela, que é a minha grande inspiração. A Jaque me ajuda no projeto, me ajuda na distribuição de absorventes, de coisa. E eu trabalho com isso, porque eu acho que quando a gente tem um mundo mais leitor, a gente tem um mundo melhor também. E assim você... Tanto que quando eu termino a contação de história para as crianças, eu sempre pergunto para eles assim: vocês já viram alguma feiura acontecendo no mundo? Aí eles sempre levantam, contam uma feiura e eu falo: então eu vou dar o maior poder do mundo para vocês agora. Mas vocês têm que estar preparados, porque depois que eu ensinar esse poder, nada mais vai ser igual. E aí eles fazem um combinado comigo, eles jogam os polegares para frente, repetem comigo que eles prometem que eles vão crescer lendo. E assim eles vão salvar o mundo. E aí eu sempre digo para eles: então o mundo está salvo, porque enquanto existirem crianças e livros, vai haver esperança. Eita, tem que fechar o bloco desse jeito aqui, galera. Vamos dar uma pausa, professora, pra gente voltar, você continuar. E gostei, aí você contou como é que você faz com as crianças. Bacana? Voltamos já então aqui. Pessoal, voltamos já aqui com o Café Expressão, que hoje recebe a professora, escritora e contadora de história, Niédia Genari. Muito bem, estamos de volta aqui com o Café Expressão, que hoje recebe a professora Niédia Genari, também é escritora e contadora de história. Mas antes de voltar aqui com as perguntas, lembrar você, dá uma passada aí nas nossas redes sociais, @Expressão Brasiliense, @Café Expressão, e tem também o nosso site, expressãobrasiliense.com. Vai lá que tem tudo lá, política, cidades, Brasil, fofoca de política, tem um bocado de tudo lá, pessoal. Voltando aqui então com a nossa professora Niédia Genari, eu quero saber o seguinte, Niédia: qual foi a história mais inusitada, o que você tem feito assim que não é comum do teu meio, que você teve que... Então, na pandemia, né, assim como toda a parte cultural, né, essa galera que vive da cultura, a gente teve que se reinventar. Então, eu tive muitas apresentações suspensas, eu tinha até um prêmio para receber no México. E aí, uma amiga minha faleceu e ela me pediu para fazer a despedida do pai dela via Zoom. O pai dela faleceu e ela me pediu para fazer a despedida dele via Zoom, porque ele tinha tido Covid, não podia ter aquela celebração, né? E aí ela me mandou a história, a gente providenciou, e aí a família se reuniu para fazer essa despedida via Zoom. E antes da pandemia, eu tinha feito uma missa de 7º dia da Lúcia Garofalo, né? Ela participava de um grupo de network chamado G15, e no G15 a gente fez uma despedida para ela, porque ela acabou falecendo num domingo, e na segunda a gente tinha um almoço. E aí eu falei: vou fazer isso. Como eu faço casamentos também, eu criei um ritual, aquela parte, né, as partes de despedidas, e acrescento com um pedaço de história das pessoas e faço essa despedida. Então é uma coisa diferente, que inclusive agora eu acabei viajando para o Rio Grande do Sul para fazer uma despedida de uma pessoa que tinha me visto contar uma história e tinha deixado uma senhorinha, contei a história do marido dela e ela
ela comentou com o filho que queria que se ela partisse, que eu contasse a história. Então, Eita. fui fazer o enterro Deixou lá. encomendada a história. Deixou encomendada a história. Você pode encomendar, viu, gente? Caramba, Nied. Então, isso assim, essa parte da contação de história até isso. Pedidos de casamento também. Também. Outro dia eu me disfarcei de oficial de justiça, fui pro aeroporto impedir uma menina de voar. Sério? Ela ia pro Canadá, porque o namorado queria que, antes dela ir, que ela fosse com um pedido de casamento. Então, ela chegou mais cedo no aeroporto e lá eu falei que ela não podia voar, que ela estava com Mas problema tu na avisou justiça. o pessoal do aeroporto que ia fazer isso? Não, porque ela não estava na recepção, era só a família. Ela estava com a irmã e a família sabia, todo mundo sabia, né? Então, foi ali enquanto esperava. E aí, acabei pedindo ela em casamento de uma forma diferente. Então, tem umas coisas assim que são bem engraçadas. Eu já fiz uma contação de história, por exemplo, um senhor que estava fazendo 87 anos, ele me contratou. Um senhor muito rico aqui da cidade. E ele disse que era uma festa. E quando eu cheguei lá, tinha um câmera filmando, 2 pessoas, um mordomo, acho que umas 2 empregadas. E nada mais. Eu assustei, ele já tinha, né, eu pego 50%. E aí ele falou, não, você vai contar a história porque o câmera vai filmar, porque eu quero deixar como despedida para os meus filhos. Eita. E, na verdade, a história toda, porque sempre quando eu pego uma história, alguém homenageia outra pessoa, né? E ele tinha pedido para eu contar uma história dele que não era uma história bonita, não era uma história que enaltecia, dizia exatamente que ele não valorizou a família, que ele priorizou o dinheiro. Uma história triste. E eu falei, mas o senhor quer que eu conte isso mesmo? Ele, sim, porque eu quero que minha família saiba, mas eu achei que a família ia estar presente. E foi só um vídeo. E aí, o ano passado, no final do ano, ele acabou falecendo e o filho dele teve acesso ao vídeo e me procurou. Então, foi outra história também bem bacana. E o filho dele, muito emocionado, queria me recompensar por alguma coisa. Eu disse, não, seu pai pagou, tá tudo certo, não tem que me recompensar de nada. Porque o pai nunca tinha conseguido dizer aquilo. Então, eles estavam muito gratos porque eles tinham um registro eterno do que eles sempre desejaram ouvir do pai. E tu se emociona com as histórias? Muito. Eu sou uma pessoa muito, muito emocionada já. Sei. Mas, normalmente, quando eu tô contando histórias, eu seguro a onda. Tem uma história, por exemplo, que esse mês eu tô contando ela em muito, que se chama Fios, que é uma história de uma escritora brasileira chamada Cristiane Nobre, que foi uma das finalistas do Prêmio Jabuti. É uma história que fala dessa relação de mãe, filha, né? Começa, quando ela nasceu, ela estava lá, era muito diferente da mãe, mas ao mesmo tempo bem parecida. Isso me remete muito ao laço, né? Minha mãezinha já tá senhorinha, eu sou mãe de 2 mulheres, então é uma história que, para contar sem chorar, é extremamente difícil. É mesmo? Muito difícil, mas é uma história linda. A tua própria A minha própria história também, né? Eu tenho 2 filhas maravilhosas. Aproveitar para mandar um beijo para elas. São minhas parceiras, minhas grandes incentivadoras. E tem o Brad. Tem o meu marido também. Gente, ela é minha amiga. É porque meu marido é lindo como o Brad Pitt, que culpa eu tenho. Ela chama ele de Brad. Nied, deixa eu te falar uma coisa. Esse teu talento já te fez ir além do DF, né? Sim. A primeira vez que eu viajei para fora do Brasil, eu fui para Buga. É uma cidade de peregrinação na Colômbia. A Colômbia é uma referência em contação de histórias. Os contadores de histórias são os profissionais mais valorizados. Na Colômbia, por exemplo, se um feijão tá caro, eles não abaixam o preço daquele feijão no mercado. Eles contratam um contador de história. O contador de história vai contar de onde veio aquele feijão, a história daquela família, daqueles agricultores. Lá é muito forte isso. Muito forte. Os museus, todos os lugares, igrejas, têm um contador de história. Fica aí uma dica para o Distrito Federal, né? Estou à disposição. Você ter uma contadora de histórias que faz uma referência da cidade. Então, isso é muito comum na Colômbia. E vem muito, né, da coisa que quando eles tiraram o narcotráfico de lá, os Estados Unidos foi obrigado a investir em bibliotecas. E olha como é que deu certo. Então, eu estive na Colômbia já 8 vezes. Eu estive na Argentina, eu estive no México, eu estive na Guatemala, na Costa Rica. Eu tenho um livro, tenho a felicidade de ter os meus 2 livros, tanto Fofoca Reversa quanto O Mundo Azul de Samuel, traduzido. Não. Ela já tá pegando minhas perguntas aqui, já tá pegando. Eles estão traduzidos no espanhol e no japonês. Ah, é? O Mundo Azul de Samuel tá no Japão e na Espanha. E isso traduzido para as crianças. Mas para a escola, né? Isso, para as escolas. Agora eu vou para Cartagena, inclusive, por causa do livro Mundo Azul de Samuel. Ele entra no plano didático ali do... Sim.
Sim. Aqui não? Não. Aqui ainda tem muitas escolas que adotam, mas eu ainda não consegui entrar pelo FNDE, né? Mas você tem que colocar... É a editora que faz. Os meus livros não são produções independentes, então eles ainda não foram. Tu trabalhando lá naquele congresso, ninguém teve coragem de te levar no FNDE? Não acredito nisso não, Nied. Putz, desculpa, pessoal, mas é porque o talento desse daqui... Não, Nied. E estão chegando 2 novos livros aí também. Um livro, inclusive, muito especial, que eu já vou deixar contado aqui para as pessoas. Eu espero conseguir lançá-lo até dezembro, que é a história da Lia Luísa. A Lia Luísa é uma minha filha do coração, que eu a conheci no meu primeiro dia de contação de histórias no Terraço Shopping. E a Lia me acompanhou ininterruptamente até outubro do ano passado, quando ela faleceu. Eu lembro. Então, eu perdi a minha filhinha e eu queria que as pessoas soubessem o que é a síndrome de Down. É claro que no livro eu não vou colocar essa referência, essa menção da passagem da Lia, porque síndrome de Down não é uma doença, síndrome de Down não leva à morte. A Lia teve uma coisa que toda criança poderia ter, que foi a leucemia. Mas eu quero muito contar o que eu descobri com o amor e o carinho da Lia Luísa. Que legal. Agora, Niédia, já que você começou a abordar essa questão dos livros, né? Você, professora, se descobriu contadora de história, e essa contação de história também te transformou em escritora? Como é que é isso? Eu sempre escrevi. Na verdade, eu falo que eu acho que a escritura nasceu primeiro. Eu tenho uma necessidade terapêutica de escrever. Eu uso, inclusive, as minhas redes sociais como isso, para reverberar essa necessidade. Eu gosto de contar as coisas, de escrever. Então, quando eu fiquei grávida, eu escrevia cartas para as minhas filhas. Sempre escrevi cartas para o meu marido. Quando, às vezes, eu estou chateada, eu escrevo uma carta para guardar, para ler depois, quando a mágoa seca, né? Quando o barro seca, que eu costumo dizer isso. E depois, eu só tive a oportunidade. Eu acho que me oportunizou me tornar uma escritora. Porque, infelizmente, ser escritor no país também é muito difícil. E eu te digo com toda certeza, os melhores escritores do mundo são os brasileiros. Isso é verdade. Eu vou ter que concordar com você por completo. Agora, assim, eu já ia te perguntar de algum livro, você falou que tem 2 livros, né? Você falou que é da Lia. Da Lia e Manolo, Macaco Internauta, que é sobre fake news. Esse livro ficou pronto na época da eleição, o ano passado, mas eu acabei achando melhor não publicá-lo, porque ele não estava com uma cara muito lúdica e, assim, eu não queria que o fake news entrasse nessa disputa que a gente vive hoje de ódios, né? Porque enquanto as pessoas tiverem políticos de estimação, vai ser muito ruim, porque as pessoas não conseguem pensar com racionalidade. Então, eu acabei engavetando, fiz umas modificações, porque eu vou dar um exemplo claro por que esse livro nasceu. E aí, fugindo completamente da política. Eu tenho uma amiga que está em tratamento de câncer, e aí as pessoas sempre querem cuidar do câncer. Não, você para de tomar remédio, para de fazer quimioterapia, toma aí um chazinho, uma erva de não sei o que vai sarar. E tem pessoas que morrem, porque em busca de um milagre, acabam abrindo mão e antecedendo uma coisa que estava longe. Então, eu queria que as crianças entendessem a gravidade de um fake news. Porque uma mentira contada muitas vezes, ela acaba se tornando uma verdade. Você coloca isso nesse livro? Claramente, é a história de uma criança ensinando para o pai. O Manolo é um macaco, pai, que está na onda de WhatsApp, na onda de computador, acredita em tudo que vê, o meio ambiente está um caos, ele está dizendo que está tudo lindo, que está tudo bem. E um filho que vai e ensina o pai. E recebi uma encomenda também. Quero até dizer aqui que foi uma encomenda que eu fiquei muito feliz para produzir um livro. E é um livro que eu estou escrevendo num olhar das mulheres que fizeram a história quando vieram para Brasília. Porque a gente não vê falar das mulheres, a gente vê falar de atos. A única mulher que a gente tem uma referência é a dona Sara Kubitschek. Mas onde estavam essas mulheres? Sejam elas que estivessem a fazeres domésticos, cozinhando para os cangangos. Organizando esse livro, você está... Estou escrevendo e eu peguei a partir de um prisma de uma estudante da Ceilândia que vai entrevistar as vizinhas que vieram, que saíram daquele lugar ali, né? Porque foram erradicadas para lá, e vai contar a história de mulheres anônimas, que são histórias reais. E vocês vão abordar principalmente as anônimas. As anônimas. Que, na verdade, na nossa história tá todo mundo anônimo, mas a gente tem ali pioneiras, candangas que merecem ter essa história contada. Que legal. E isso aí já é com aluno teu, alguma coisa assim? Na verdade, eu fiz
Tem uma parte fictícia, né? Foi uma encomenda, porque a aluna não existe, mas as histórias que vão ser abordadas dessas alunas se descobrindo, da vizinha que é costureira e veio para Brasília, que foi a primeira pessoa a fazer Isso um terno. É real. Aquela outra que lavava roupa e lavava as roupas dos ministros e que aqui cozinhava. Inclusive, a que cozinhava é uma mãe de um amigo muito querido. Ela, no dia que os candangos recebiam os pagamentos, elas não podiam sair, porque as mulheres inclusive, sofriam extrema violência, né? A gente tem no Bandeirante o Beco da Cirrose, histórias que ninguém conta, né? O Beco da Cirrose? Conta a história do Beco da Cirrose. O Beco da Cirrose é porque os trabalhadores gastavam todo o dinheiro ali, bebiam muito, se embriagavam muito. A gente teve muito alcoolismo, muita história anônima na nossa história, né? É óbvio Mas que o Bandeirante ainda tem o Beco da Cirrose. E é uma delícia, viu, gente? Mas a gente precisa contar, não quero escrever o livro nesse prisma do alcoolismo, mas eu quero dizer que Brasília não foi feita só por candangos. Tiveram mulheres candangas, pioneiras que vieram e construíram a nossa capital. E que foram esquecidas, né, Nédia? No meio disso tudo. Sim. A história dos livros. As professoras, as mulheres que vieram, as primeiras educadoras, a gente sabe que existem algumas, né? Mas não foi uma só. E vocês vão atrás delas também? Eu estou indo atrás de todas. A gente tem, claro, a gente sempre, quando fala, a professora Nathan Ri, todo mundo cita ela, mas existiram outras, ela não deu conta de toda sozinha, né? Uhum. Eu quero falar das anônimas. Entendi. Que legal. Agora, vamos voltar aqui para a professora. Como é que a professora avalia o ensino brasileiro hoje? Já que você tem livros que está traduzido para o espanhol e para o japonês, né? Você já vê que os teus livros já estão indo para fora, né? Já estão se transformando em referências didáticas, né? Até de ensino para outros países. Como é que você avalia o ensino aqui do teu país? Eu não acho o nosso ensino ruim. Uhum. Eu acho que hoje falta uma coisa muito importante. Educação, a primeira educação vem da família. Entendi. Essa é a primeira educação. E hoje, a nossa geração, a geração de pais... Isso, Nédia? Completamente. O pai hoje acha que a escola é que tem que criar o filho. Que educar, criar... Criança aprende na escola, letramento, aprende experiências, vivencia experiências, socializa. Mas educação, aquela de berço, vem das famílias. Enquanto tiver essa disputa, ela nunca vai andar alinhada, né? Nós temos, sim, excelentes profissionais. Eu quero, inclusive, parabenizar os profissionais da Secretaria de Educação. Nós temos o maior quantitativo de mestres, de doutores na nossa rede. Mas a gente tem uma dificuldade hoje muito grande com as famílias, com os valores. Eu sei que às vezes as pessoas se ofendem um pouco disso que eu vou dizer, mas educação também não tem a ver com princípios religiosos. A gente tem um país laico. Uhum. A gente precisa entender que quem defende criança e adolescente é o ECA e não é a Bíblia. Então eu deixo isso muito claro, porque a gente já tem um estatuto da criança e do adolescente e a gente precisa, porque essa confusão mental que eles vivenciam de valores... E vou te dar um exemplo claro. Eu contei uma história para os meus alunos que não tem nada a ver com religião, das abaiomis, né? As mulheres vinham nos navios, então elas rasgavam as barras dos vestidos e faziam bonecas para as crianças não chorarem nos navios, porque senão as crianças eram jogadas no mar. Isso é uma história real que fez parte da nossa história. E eu contei essa história e um pastor foi na escola pedindo a minha expulsão, porque eu estava fazendo boneco de voodoo para os alunos. Olha só. Então essa ignorância do que é cultura, do que é religião, ela não pode existir dentro da escola, isso prejudica muito o ensino. Isso ainda está, se você vivencia... Muito claramente, muito claramente. Não é assim, a educação é uma coisa que dá trabalho, que exige dedicação. É muito mais fácil você ter paixão, né, sentar com seu filho e dar um celular para ele, mas pega uma caixa, faz uma experiência, compra um fogão, pega aquela caixa do fogão e vai brincar com seu filho, vai descobrir, vai vivenciar aquilo, sabe? Esses dias eu vou te dar um exemplo claro. É 7 de setembro, eu contei a história e quando acabou a história, eu fiz com as crianças chapéu de jornal e espadinha de jornal. Nenhuma criança quis ficar com o celular do pai e mãe. Eles adoraram brincar disso, sabe? Criança precisa criar, despertar essa criatividade. É muito preocupante o excesso de tela. Os pais precisam pensar nisso urgente. E até mesmo, acho que já chegou uma questão dos próprios governantes pensarem, né? Até a questão mesmo da leitura, a forma como você lê a tela é uma forma mais fácil. O nosso cérebro se torna mais preguiçoso. Ler um livro é mais cansativo para você acompanhar o movimento das letras. Estimula muito mais.
Falando agora em história, vamos encerrar esse bloco aqui, você contando algum trecho de alguma história. Como é que você faz? Como é que você faz aí nos shoppings? Fala aí, vamos aí. Vou contar uma curtinha, né? Vou convidar vocês, apertem o cinto da imaginação e viajem comigo pelo verdadeiro valor do anel. Existia um senhor em meia idade, lá pelos 40, 50 anos, que estava muito abatido, arrasado, não se sentia valorizado, nada na sua vida dava certo. Então ele descobriu que em algum lugar tinha um grande guru, um coach, alguém que entendia de tudo e tinha a solução para os seus problemas. Procurou esse guru e o guru nem deu atenção para ele. Então, ele saiu de lá muito chateado. Chegou em casa e não queria ouvir a família, nem os filhos. E o seu filho de 15 anos olhou para ele e disse: pai, eu encontrei um anel na escola e eu preciso que você faça a venda dele para mim. E acho que se o senhor vender vai ser muito importante, mas vá à feira e não aceite menos do que R$100 por esse anel. O pai não entendeu muito como aquele garoto tinha achado aquele anel e nada disso. Mas o filho foi claro: não entregue o anel por menos de R$100. Ao chegar na feira, o pai, desesperado, tentando uma solução para as dívidas e para as confusões da família, foi mostrando o anel para todo mundo que passava. Mas ninguém ofereceu mais do que R$10 por aquele anel. Ele, novamente chateado, voltou para casa e disse ao filho que não tinha conseguido nada, que ele realmente era um fracassado. Então, seu filho pegou o anel e foi com ele até um joalheiro. Lá, o joalheiro examinou e disse que se ele tinha pressa em vender o anel, não podia oferecer mais do que R$2.000. O homem ficou muito assustado e o filho dele disse: tá vendo, pai? Esse é o verdadeiro anel do anel, o verdadeiro valor do anel. Esse anel era da minha mãe e o senhor nem lembra mais. Ela não está mais conosco. Mas onde o senhor anda se oferecendo por aí? Nos mercados baratos, nas feiras? Nunca é tarde para a gente se valorizar, dar uma polida, estudar, correr atrás e descobrir o nosso verdadeiro valor. Eu sou Niede Gegenari, contadora de histórias. Eita! Bacana demais. Pessoal, ó, vamos para a última pausa aqui para a gente voltar para o último bloco com essa estrela aqui que está conosco aqui no Café Expressão. Voltamos já. É isso aí, estamos de volta aqui com o Café Expressão, que recebe nesta quinta-feira a professora, escritora e contadora de história Niede Gegenari, que é uma das referências do país. E eu já vou logo aqui com a pergunta falando disso. Ela se tornou uma referência, pessoal, não só aqui do Distrito Federal, mas para fora do país também, nos estados brasileiros. E eu quero saber, Niede, como é que esse mercado de vocês, ele hoje cativou o público, né? Dada a qualidade do trabalho de vocês, né? Eu já conhecia a contação de história, né? Mas quando eu te conheci, né, no nosso trabalho ali, eu olhei e falei, caramba, é um mundo que realmente eu não conhecia por completo. E passei a observar mais. E hoje eu vejo que esse cenário está cada vez mais crescente, mas muito pela cativação que vocês têm com o público. Igual você conta a história aí, todo mundo para te ver, né? Então, como é que você avalia esse cenário da contação de história? Ele vai continuar crescendo? Você acha que esse trabalho que vocês estão fazendo aí vai aumentar? Porque realmente você está estimulando a criatividade das pessoas.
Eu acredito que contador de história nunca vai acabar. É uma profissão que nunca vai acabar. Existem algumas profissões que serão para sempre, né? A nossa vida é feita de histórias. Você tem a sua história, o seu legado, a sua trajetória, o seu trabalho, a forma de abordar essas diversas histórias no nosso cotidiano, elas são importantes. E eu costumo dizer que todos nós somos excelentes contadores de histórias. Em algum momento da nossa vida, a gente vai despertar o nosso contador de história. E quer ver só um exemplo claro? Quando a gente quer conquistar um amor, a gente se torna um excelente contador de história. Quando a gente quer uma vaga de emprego, a gente se torna um excelente contador de história. Quando a gente precisa de uma grana no banco, a gente se torna um excelente contador de histórias. Então, ele precisa despertar o potencial e o que existe de melhor. E essa relação ainda olho no olho, o cuidar, o afeto da contação de história, eu acho que é muito importante. A gente está precisando ser afetado. E quando a gente fala em afeto, é exatamente isso, afetar, tocar. Então, eu acho que a contação de histórias tem esse poder, sim, de afetar e tocar as pessoas. E como é que você avalia o cenário do mercado hoje? Então, a gente tem muitos contadores de histórias. Aqui em Brasília, a gente tem uma porção. Eu tenho um trabalho bem diferente dos contadores de histórias daqui de Brasília. A gente tem contadores aqui que são incríveis, maravilhosos. E eu acho que esse cenário tem crescido cada vez mais. Hoje, quando eu comecei a fazer histórias personalizadas, por exemplo, aqui no Distrito Federal, a gente não tinha contar uma história de uma pessoa. Hoje, a gente tem vários outros profissionais, celebrantes de casamento. Eu ainda não vi... Você faz muito casamento? Muito. Muito casamento personalizado. Faço tanto a celebração... Você personaliza de que forma? Com a história do noivo e da noiva. Faço várias entrevistas, a gente tem vários momentos. Junto? Como é que tu faz? Eu faço dois jeitos. Casamento, por isso eu tô te perguntando, porque sessões assim já vi. Alguns casamentos eu entro primeiro, quebrando já aquele protocolo de entrar o padrinho, o noivo, a mãe. Então, entro primeiro, já dou uma descontraída. Eu gosto muito de um texto do Rubem Alves, que fala sobre o casamento frescobol, o casamento tênis. Então, já dou uma brincada, as pessoas já sorriem, já descontraem. Depois, sim, entra, né? Claro, os pais, os padrinhos, até a noiva. E aí, eu já tô lá no altar para receber. E aí já é um casamento completamente personalizado, porque eu sei como eles se conheceram, como foi o primeiro beijo, como foi o pedido de casamento, o que um não gosta no outro, porque eu já dou um questionário. Então, faço todo personalizado. Os noivos recebem um livro escrito à mão com a história deles, né? Você? Escrevo, aí coloco fotos. Essa história que você conta para eles? Tá lá escrita no livro, à mão. Legal. E depois os convidados assinam aquele livro. Então, é bem bacana, é bem diferenciado, bem trabalhoso. Então você faz a carta, ali a história que você, Sim, monto. E você coloca os convidados para assinar. Homenageia os pais, todo mundo que está ali, querendo ou não, de uma certa forma, em algum momento, foi ali parte daquele casal, né? Um amigo que estava numa balada, que apresentou o cupido, aquele que a noiva não gostava muito implicava. Sempre tem essas histórias, então gosto de brincar, gosto de fazer um casamento bem emocionante, bem divertido. Inclusive, eu fiz um casamento da minha querida amiga Luzia de Paula, que ela faleceu também tem 1 ano, e a Luzia queria muito que eu celebrasse o casamento do filho dela. E era um grande sonho que eu realizei o ano passado, né? Foi um casamento lindo, tem lá no meu Instagram para quem quiser ver. E faço assim, ou se não quiser a celebração do casamento, deixando claro que hoje, para você, eu não sou juíza de paz, não tenho direito. Para ser juiz de paz tem que ter o direito, né? Mas você pode casar alguém por uma procuração. Então, através da procuração, se a pessoa realmente fizer questão do efeito civil ali na hora, a gente faz via procuração. Ou a pessoa já casou no civil e a gente só faz aquela celebração quando ela não quer nenhuma religião ou nada, ou às vezes até quer, mas quer uma coisa mais personalizada. Às vezes a noiva é católica, o noivo é evangélico. E aí a gente, ou é espírita e não tem um celebrante, aí a gente faz algo bem bacana, bem personalizado. Ou na hora da festa, apresenta os noivos já contando a história dos dois. Ah, tem a festa também. Tem a festa também. O momento da festa, às vezes não vai ter a celebração, mas aí eles vão lá fazer aquele lanchinho, em vez de passar aquele telão e tal, eu apresento o novo casal para a sociedade através da história deles. Agora sim, não queria deixar passar, falando de contação de história. A contação de história te fez levar ali para a Feira do Livro, e agora esse ano você me falou um negócio que você vai ser... A patrona da feira, é a 37ª FELIB. Eu recebi o convite do pessoal da Câmara do Livro, né, que organiza. Na verdade, a Feira do Livro já acontece há 40 anos. E eu tenho uma relação muito pessoal com o primeiro evento mesmo, porque tem 37 anos que eu moro em Brasília. E quando eu cheguei em Brasília, a feira estava acontecendo, foi um dos primeiros lugares que eu fui. E assim, sempre acompanhei a Feira do Livro. Você gostando de ler? Sempre acompanhei.
E hoje, Você participa. na 37ª Feira do Livro, ser homenageada como patrona. E ainda mais numa feira que tem um tema tão importante, né? Que é Mulheres a Toda Prosa. Olha. Então, é uma alegria para mim, um grande presente. E ela vai acontecer, para ninguém esquecer, dia 8 de novembro. É a abertura e vai ser no Parque da Cidade, que também está comemorando 45 anos. E é um parque que tem o nome de uma referência feminina, que é a Ana Lídia. Isso é verdade. Agora, sim, Nédia, além de casamento, que mais? Eu faço muito evento legislativo, né? Essa semana mesmo eu celebrei o Dia do Idoso através de uma contação de histórias. Mês passado a gente falou sobre a primeira infância com vários parlamentares, né? Faço Câmara Legislativa, Congresso. Quebra um pouco esse protocolo da seriedade, né? Daquela coisa, porque a contação de história ela dá uma quebrada, é diferente de um discurso, que às vezes a pessoa prepara um discurso, mas ela tá tão nervosa ali. Então, como eu não leio, eu tenho essa facilidade de expressão corporal, de colocar as palavras com muito cuidado para que elas saiam de uma forma um pouco mais poética. Então, isso mexe um pouco. Então, tenho feito muito evento legislativo também. Agora, uma história que mexeu contigo, assim, que te deixou emocionada. Todas te deixam, mas uma que você não esquece. Eu acho que quando eu contei a história da minha filha, nos 15 anos dela. Foi? Foi uma das histórias mais difíceis de serem contadas. Eita. E era um pedido dela. Tenho 2 filhas, uma não quis de jeito nenhum que eu contasse a história. Você se sentiu desafiada? Muito, né? Porque você contar um pouco da história aqui, querendo ou não, uma história de uma filha de 15 anos tem muito a ver com a sua história, né? Então, foi bem difícil, bem emocionante. E minhas filhas, eu volto a dizer que eu já mandei beijo para elas, que elas são incríveis. Quem conhece chorando aqui, gente. sabe que minhas filhas são bênçãos na minha vida, são lindas. E quais projetos temos pela frente aí, Nédia? Então, quero escrever muito agora. Eu descobri um probleminha de saúde que está tudo bem, mas eu quero escrever muito. Eu quero deixar muitos livros escritos, porque acho que livros são filhos que eles perpetuam, né? Eu quero investir, estou investindo um pouco mais, voltei a estudar, estou fazendo Libras. Eu queria muito poder contar histórias através da linguagem de sinais também. Você vai conseguir, então, voltei a estudar. Tenho feito muita coisa aí nesse âmbito da educação, sabe? Porque eu acho que é isso que move vou terminar como eu comecei. A educação é a única forma que a gente tem de transformar esse país. E, na verdade, a gente ainda tem um discurso de educação muito bonito. Que cada vez mais bonito. E a prática tem sido cada vez mais difícil. A gente tem um índice gritante de um analfabetismo que existe, de pessoas que abandonaram as escolas na pandemia, que não voltaram para escolas, pessoas que não leem. Você que tem um blog, você deve ver muito isso. Às vezes você coloca lá uma manchete e na matéria você detalha, escreve, mas a pessoa não leu e antes ela já vai lá e já começa a te arrebentar porque não leu. Se você coloca hoje um anúncio, por exemplo, assim, vendo bolo de cenoura, R$10 o bolo que pesa 1 quilo, procurar no WhatsApp tal. A pessoa vai perguntar, mas o bolo é de quê? Quanto custa? É uma coisa pequena. E isso é falta de leitura. Eita, Nédia. E eventos? Que temos aí de eventos? Entra no mês da criança, né? Eu vou estar na Casa Cor quase todos os dias, até o dia 15, na Casa Cor às 16 horas. Esse sábado agora tem troca de brinquedo no Terraço Shopping. Terraço você está sempre? O Terraço eu estou uma vez por mês agora. Mas é tanto evento que, de verdade, eu tenho tanta gratidão por isso que eu praticamente não tenho mais agenda para 2023. Então, é mais fácil a pessoa me acompanhar no Instagram, que ali eu coloco tudo que eu faço, fica sabendo tudo que eu faço e vê melhor, porque tem muita coisa chegando. Clube do Exército, eu estou no Clube do Exército, eu estou no JK Shopping. Então, também. Vai começar as chegadas do Papai Noel também. E aí, você vai? O ano passado eu fiz um livro gigante, né? Foi o primeiro livro gigante que aconteceu. Gente, olha, a gente está tentando colocar esse livro no Guinness, porque foi aquele livro que ficou ali embaixo, na torre de TV, onde hoje é o Jardim Buller Marx. Então, as crianças andavam num trenzinho enquanto ouviam a história narrada por mim e a história escrita por mim também, com ilustrações do Bill Borges. Então, foi uma coisa inédita, única. Eu quero fazer coisas diferentes, quero fazer coisas novas, isso que eu quero muito. Nédia, agora
Pessoal, eu tenho aqui um relato. Quando eu fui convidá-la aqui para vir, eu falei, professora, preciso que você conte a história de uma professora. E ela pegou e ficou, amigo, como é que você perguntou? Aonde que vai ser? Como é que é? Eu tenho que ver que eu tô sem agenda, amigo. E eu falei, pois é, mas a professora que eu quero que você conte a história é a sua. Ela, eu te peguei. Foi, eu sou muito grata por isso, por essa oportunidade. Que isso, eu falei, uma hora vai dar certo. Agora sim, eu quero que você encerre dando uma mensagem de forma geral, né? Da forma que você sempre faz. Olha aí para, como disse um deputado que veio aqui, olha aqui para a câmera da verdade e fala, deixa uma mensagem do jeito que você quiser, fica à vontade. Então, pessoal, você que está aí, está me ouvindo, se você tem filho, conte histórias para os seus filhos, recuperem essa afetividade, essa coisa milenar da contação de história. Contação de história relacionada ao afeto. Leiam para os seus filhos. Se você não tem filho, leia mais, leia por você mesmo, leia para você não cair em coisas fictícias, leia para você ampliar o seu vocabulário, leia para você aprender a escrever melhor, leia por prazer, leia. Eu costumo dizer que leitura é cardápio. A gente não gosta de todos os alimentos, mas a gente vai gostar daqueles preferidos. Então vai saboreando, vai degustando a leitura, e eu finalizo aí com uma citação de Mário Quintana, né? Uma vez Mário Quintana deu uma entrevista e por isso essa citação dele ficou tão famosa, e a repórter perguntou de um jornal internacional, senhor Mário Quintana, o senhor acredita que os livros mudam o mundo? E rapidamente ele disse, não, livro não muda o mundo. E a repórter, bem indignada, né, não imaginava aquilo, ele disse, mas os livros mudam as pessoas, e essa sim podem mudar o mundo. Então, seja a mudança que você quer na sua vida, no seu mundo, na sua comunidade. Leiam muito, leiam sempre. E para te acompanhar nas Niedja Genari, gente, Niedja é bem difícil quando Vamos o povo lá. fala, mas é N-Y-E, D de dado, J-A. Niedja já botou, já aparece lá, loura, muda a foto do perfil toda semana. Niedja Genari. Genari é G-E-N-N-A-R, porque na verdade a pronúncia correta é Genari. Genari. Então é fácil achar. Não é com I, é com Y. E vai lá e acha. Ou então você coloca contação de história, Terra Shopping, contação de história Brasília no Google, vocês me acham lá rapidinho. Minha amiga, muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço. Você ter vindo. Agradeço a sua equipe de apoio também, né? Valeu. Pelo carinho, pelo cuidado. Foi uma alegria estar aqui. Para mim foi uma honra receber você aqui, que como eu falei aqui, você é uma referência aí, tanto na contação de história como escritora, já está ganhando o mundo aí também. E professora, né? Com certeza, várias gerações já ouviram as histórias da Niedja Genari, e para mim é uma honra recebê-la aqui no Café Expressão. Muito obrigado, viu? Obrigada, pessoal. Um beijo. E vou ficando por aqui. Agradeço a você que ficou conosco até o final. Dá uma passadinha lá nas nossas redes sociais, @Expressão Brasiliense, @Café Expressão. E também o nosso site, o nosso portal, expressãobrasiliense.com. Obrigado aqui o pessoal da Brasília Podcast, o pessoal da nossa produção. E voltamos na próxima quinta. Muito obrigado, até a próxima. Fiquem com Deus.